Então, obrigada pela participação e coloquem as perguntas no chat, tá, gente? E aí a gente vai respondendo conforme a Amanda vai apresentando. Pode ir, Amandinha. Bom, pessoal, muito bom dia para todo mundo que está no Brasil. Boa noite, acho que para mim e para o Gui, que estamos na Austrália. Eu não sei se eu conheço todo mundo, mas se eu não conheço alguém que está por aí, muito prazer. Agradeço demais a presença de todos vocês. E como a Marília comentou, a gente vai fazer um update do que está acontecendo aqui na Austrália agora. Aí, ó, mais uma conterrânea australiana. Eu também estou em Perth, maravilha. O Gui está em Perth também hoje, viu, pessoal? A gente vai estar fazendo, então, os updates aqui para vocês. Qualquer pergunta que vocês tiverem, por favor, coloquem no chat, que o pessoal vai estar respondendo. Se tiver alguma pergunta que o pessoal não souber alguma coisa do tipo, eu posso jump in também e ajudar vocês com o chat. Antes de começar, só queria saber se todo mundo consegue ver minha apresentação. Se alguns de vocês puderem só dar um okzinho no chat, também agradeço. Show. Maravilha. Bom, pessoal, nossa agenda de hoje, então, o que a gente vai falar, né? O que a gente vai conversar? Vamos falar um pouquinho sobre Perth, um update do campus, o que está acontecendo, as turmas que a gente tem por lá, falar um pouquinho também da nossa oferta de cursos à noite, um pouquinho sobre quando que a Greystone College começa em Perth, depois a gente muda para Adelaide, falando um pouquinho sobre o update também do campus, não sei se todo mundo sabe, mas a gente acabou de abrir um andar inteiro novo em Adelaide. Falar um pouquinho também sobre as turmas que a gente está oferecendo nesse andar novo. E depois falar um pouquinho sobre Greystone College, quais são os novos cursos e qual é o novo estilo de aula que a gente está oferecendo aqui na Austrália. Bom, vamos começar por Perth, então. Essa é a nossa stairwell que a gente tem lá na entrada da nossa escola, que está incrível. Abrimos Perth para estudantes, né, Student Visa, faz mais ou menos 2 semanas, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês de como está o campus nesse momento. Essas são algumas imagens do nosso novo campus de Perth, e eu queria só salientar essa parte aqui, que é o nosso Dedicated Yoga Room, ou seja, a gente tem uma sala de aula dedicada ao nosso curso de yoga, que faz parte das turmas eletivas que a gente oferece, a maioria de vocês já está sabendo. Mas em Perth é o único campus que a gente tem uma sala dedicada, exclusiva, para o nosso curso de yoga, que vai estar acontecendo aí logo mais, a gente já vai estar com ele disponível. Essas são as turmas que a gente está oferecendo nesse momento. A gente tem 3 turmas rolando no campus de Perth. A gente tem, então, uma turma mista do beginner, né, do elementary, que a gente chama, até o beginner 1, de English Foundation, ou seja, General English. A gente tem uma turma de pré-intermediário, que é o nosso B3 e B4, também de General English. E a gente tem uma turma agora de intermediário 1 e 2, também de General English, nas nossas core classes. Nas nossas turmas eletivas, a gente tem 2 turmas de Conversation e uma de Café Work Skills. Uma das coisas mais diferentes e incríveis do nosso campus de Perth é que, além da gente conseguir oferecer a aula de Café Work Skills que a gente oferece em todos os outros campos, em Perth, o nosso café, na verdade, ele é aberto ao público. A gente vai estar fazendo, essa semana, o Gui está em Perth, justamente para poder estar fazendo um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Mas o que a gente quer muito que aconteça aí nas próximas semanas, agora a gente já está, até dezembro a gente vai estar recebendo em torno de 100 estudantes que já estão matriculados na ILSC Perth. Então a gente vai conseguir o quê? Rodar essa turma de Café Work Skills, ter os nossos estudantes graduados dessa turma e a gente vai poder abrir o café ao público, ou seja, o pessoal vai poder trabalhar dentro da ILSC Perth no nosso café. Então, isso também vai ser super bacana e uma oportunidade incrível para os nossos estudantes. As turmas, isso é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Quando
que a gente vai ter turmas evening no nosso campus de Perth. A partir do dia 11 de setembro, a gente já tem oportunidade dos estudantes começarem a estudar conosco no turno noturno, né, à noite, o nosso evening. Então, se por acaso vocês tiverem estudantes para mandar do Brasil para cá, para virem para Perth, eles provavelmente não devem estar chegando até o dia 11 de setembro, porque só faltam mais 4 semanas. Mas a partir do momento que vocês fecharem um estudante para Perth, a partir de agora, vocês já podem dar essa opção para o aluno. Talvez ele queira vir para o período da manhã e depois trocar para o evening, que antes a gente não tinha essa opção, né? Mas agora a gente já tem, então, a partir de 11 de setembro, a gente já tem as turmas noturnas também. As turmas vão abrir de acordo, obviamente, do nível dos estudantes, né? Então, como eu disse, até o final do ano a gente já tem 100 estudantes matriculados no nosso campus novo, o que para a gente é incrível, porque a gente recém conseguiu receber os estudantes, de fato, né? Student Visa, com aprovação do nosso CRICOS, mas eles já têm a opção de troca de turno. A gente ainda não tem o período da tarde em Perth, mas eu acredito que para o início do ano que vem a gente já deva ter essa opção também. Em relação ao Greystone College, a gente tem alguns cursos que vão começar a partir do dia 9 de outubro. Esses cursos vão ser certificado 4 em Business, especialização em Business Essentials, especialização pessoal para quem não está 100% familiarizado ainda, são aqueles cursos de curta duração, são cursos de 6 meses, que a gente vai conseguir receber os estudantes, então, para fazer esses primeiros 6 meses na especialização, e depois eles podem estender os outros 6 meses, caso eles queiram continuar terminando a graduação que eles começaram o primeiro curso. Ou seja, por exemplo, especialização em Business Essentials, que vem do nosso certificado 3 de Business, né? Ou do nosso certificado 4 de Business e do certificado 4 de Marketing, todos eles têm alguma especialização. Eles fazem os primeiros 6 meses, terminam a especialização e depois podem fazer a extensão do visto estando aqui na Austrália já. Diploma de Business, Diploma de Leadership and Management, a nossa nova especialização em Leadership Essentials também, Advanced Diploma de Leadership and Management e a nossa nova especialização em Leadership Mastery. Então, todos esses cursos estão disponíveis a partir de 9 de outubro e toda a gama de cursos da Greystone College vai estar disponível a partir de fevereiro do ano que vem. Adelaide. Vamos falar um pouquinho de Adelaide, então. Adelaide, na verdade, para a gente foi uma ótima, enorme, gigantesca surpresa. Quando a gente abriu Adelaide, muitos de vocês sabem, a gente abriu em dezembro de 2019 e a gente fechou as fronteiras aqui na Austrália em março de 2020. Ou seja, a gente estava com um brand new campus e a gente tinha 15 estudantes. A gente manteve a escola aberta durante todo o período do Covid, né? E quando a gente voltou com aulas presenciais e tudo mais, abriu fronteira, aquela história toda, a gente tinha ainda uns 10, 15 alunos no campus de Adelaide. Hoje o campus de Adelaide já tem quase 1.000 alunos. Então, por isso que a gente teve que fazer uma expansion. Antes a gente tinha um andar, que era o andar 7 do prédio que a gente se encontra em Adelaide. E agora a gente já abriu mais um andar com 12 salas de aula novas, que, por sinal, já estão praticamente todas acontecendo, tanto no período da manhã e da noite, a gente já tem alunos em todas as salas de aula. Então, para a gente foi incrível. A partir do momento que a gente viu que o forecast demandava que a gente tivesse uma expansão, a gente fez. Muitos de vocês talvez tiveram alunos em salas de aula que a gente teve que fazer um renting extra nos prédios de Adelaide, mas agora a gente tem outra vez mais um andar campus nosso. Então, queria mostrar para vocês um pouquinho de como que está esse novo campus de Adelaide.
Bom, pessoal, esse é o nosso novo andar em Adelaide. Como eu comentei, a gente está com 11 salas de aulas novas, quase todas elas já cheias de estudantes. Mas uma coisa muito legal de Adelaide é que a gente faz mais ou menos uns 3 meses que a gente está oferecendo todos os cursos da Greystone lá. Ou seja, qualquer curso que a gente tenha hoje nos campos de Sydney, Brisbane e Melbourne, a gente também tem em Adelaide, tanto durante a semana quanto no final de semana também, que antes a gente não tinha todos, mas agora a gente consegue oferecer todos os cursos em todos os campos, a não ser Perth, que eu já passei para vocês as datas direitinho. E eu vou explicar um pouquinho depois por que a gente está conseguindo ofertar tudo isso em todos os campos, porque a gente mudou um pouquinho a forma como a gente entrega os cursos. Mas voltando aqui para Adelaide, queria mostrar para vocês sobre as disciplinas que a gente está oferecendo. Como vocês podem ver, é bastante coisa. Mas eu queria mostrar para vocês, justamente pela variedade e por uma das coisas que a gente sempre bate na tecla, que é a garantia de todos os níveis em todos os schedules. Então, a gente tem desde o beginner até o nosso advanced, passando ali do I4, né? De manhã, à tarde e à noite. Claro que a oferta das disciplinas vai depender de cada um dos campos, então a gente não consegue oferecer todas as turmas em todos os campos, e vai também depender muito da demanda e da dinâmica de cada campo. Por exemplo, o campus de Brisbane é um dos poucos campos que toda sessão, ou seja, de 4 em 4 semanas, todos os estudantes pedem para que a aula de fotografia continue. Então, é um dos poucos campos que a gente consegue manter a aula de fotografia. Já em Sydney, por exemplo, é muito mais forte as turmas de yoga e de café work skills. A Adelaide é um campus bem acadêmico. Então, vocês vão ver aqui que a gente tem IELTS, a gente tem Cambridge, a gente tem EAP, que é o inglês com propósitos acadêmicos, em basicamente todos os nossos turnos também. Então, por que isso, né, pessoal? Porque a galera que está em Adelaide já está buscando mais essa questão da migração, né? Eles querem migrar, eles querem ficar na Austrália. Então, eles fazem esses tipos de cursos por 2 motivos. Porque eles querem ir para um dos nossos Pathway Partners e depois conseguir uma forma de traçar um caminho para a residência, ou eles já têm as qualificações necessárias para a residência, mas eles precisam fazer a prova de proficiência. Então, eles fazem as aulas de inglês, de IELTS, perdão, e de Cambridge. E muitas vezes eles podem fazer, por exemplo, aqui, ó, eles podem fazer o Cambridge como core class de segunda a quarta e o IELTS como eletiva de quinta e sexta. Ou seja, eles estão fazendo os 2 cursos ao mesmo tempo e depois eles decidem qual das provas eles querem fazer de acordo com o desempenho deles em sala de aula. Vamos falar um pouquinho sobre Greystone College. Muita gente tem perguntado sobre isso também. A gente mudou a forma que a gente entrega os cursos agora aqui na Austrália. Então, eu imagino que talvez vão surgir perguntas a respeito disso. Fiquem à vontade de mandar as perguntas ali no chat que a gente vai respondendo. Vamos lá. O que mudou na Greystone agora? Bom, a gente segue entregando o mínimo de 20 horas por semana, né? Que a gente, pela regulamentação, é o que a gente precisa entregar para os estudantes. Mas agora a gente tem 6 horas de lecture, ou seja, de aula online. A gente tem 14 horas de assessment support face-to-face, ou seja, presencial. E a gente tem 4 horas de assessment support online. Ou seja, a gente está oferecendo mais horas do que, na verdade, mais horas do que o mínimo que a gente precisa entregar, para que os alunos tenham total flexibilidade durante o estudo deles conosco. Como que isso, na verdade, acontece de forma prática? Estudantes que optarem por estudar conosco segundas e terças, ou seja, todos os nossos cursos, eles têm algumas opções. Os estudantes podem estudar segunda e terça, ou quarta e quinta, ou sexta e sábado, obviamente de acordo com a disponibilidade de cada curso. Mas aqui eu peguei a segunda e terça para a gente ter como uma ideia de como que a gente está entregando esse conteúdo para o estudante, para que vocês consigam gerenciar a expectativa de quando eles vão perguntar para vocês, principalmente aí no Brasil. Para quem está aqui na Austrália, a gente já entende um pouco mais da dinâmica do VET, mas o estudante que ainda não está aqui, às vezes ele não consegue entender muito bem, tá, mas espera aí, eu vou ter um pouco de aula online, um pouco de aula presencial, como que isso funciona? Então, estou aqui hoje para desmistificar aí. Bom, vamos lá. Lectures, segundas e terças,
de 6 às 9 da noite. Essa aula que está em azulzinho, ela é online, pessoal. O estudante ele não tem mais lecture presencial. E esse é um dos motivos pelo qual a gente pode entregar todos os cursos em todos os campos. Ou seja, talvez o aluno está em Sydney, mas ele vai estar estudando com o pessoal que está em Brisbane, está em Melbourne, está em Perth, está em Adelaide, enfim, ele vai conseguir ter um exchange maior com pessoas que também estão em outras cidades. Como que funciona o Assessment Support? Primeiro, vamos para a parte face-to-face, ou seja, on-campus. São os quadradinhos verdinhos. Estudante que tem lecture segunda e terça de 6 às 9, ele vai ter o Assessment Support dele, ou seja, aulas presenciais de segunda a quinta, de 13h30 às 5h30, e de quarta e quinta, de 6 às 9 também. Como que isso funciona? Existem vários cenários, mas quais são os mais comuns? Estudantes que têm perderam alguma aula e precisam fazer o catch-up de uma matéria. Estudantes que não perderam aula, mas querem tirar dúvidas com o professor. Estudantes que tiveram alguma dúvida dos assessments, ou seja, dos trabalhos que eles precisam fazer, e preferem tirar essa dúvida com o trainer, né, com o professor, face-to-face, ou seja, presencialmente. Eles têm essa opção de todos esses momentos aqui em verdinho, tá? Todo esse assessment support aqui. O estudante tem essa opção de ir até o campus e conversar não só com o professor, mas com os colegas também. Tá? Então, ele tem, tanto no período da tarde, quanto no período da noite, essa flexibilidade de poder estar indo até o campus, tirar as dúvidas com o professor e os colegas. Caso ele não queira participar dessas aulas presenciais, mas ele ainda tem dúvida, ou seja, ele ainda precisa falar com o professor, a gente oferece essas 4 horas extras, tanto na segunda quanto na terça, de 3h30 às 5h30 da tarde, online. Gente, isso não significa que o aluno que precisa de suporte, né, nesse assessment support, que ele precisa participar de todas as aulas, ou que ele precisa chegar lá e ficar das 3h30 às 5h30, tá? O aluno, de repente, ele tem uma dúvida muito pequenininha, ele pode chegar lá na escola, digamos que numa quarta-feira, às 5 da tarde, porque até às 5h30 o professor vai estar lá. Então, ele pode tirar essa dúvida presencialmente no tempo que ele achar necessário, que ele conseguir combinar com o schedule dele, tá? Eu sei que talvez tenha muita dúvida sobre isso, mas eu acho que eu tentei deixar da forma mais clara possível. Alguém tem alguma dúvida em relação ao novo Delivery Mode da Greystone? Só lembrando que isso se aplica também para os estudantes que vão fazer lecture de quarta e quinta. Então, é praticamente um espelho disso aqui. Só vai mudar as lectures à noite, vão mudar de Assessment Support e vice-versa. E para os estudantes do final de semana, eles vão ter as lectures no sábado e o Assessment Support na sexta e no sábado à tarde. Então, eles têm mais horas também. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fique à vontade, é só mandar perguntinha aqui no chat para a gente. Falando um pouquinho, então, das áreas que a gente oferece cursos da Greystone, a gente tem na área de business, a gente tem na área de gerenciamento de projetos, marketing, empreendedorismo, liderança e inovação. Alguns dos cursos novos que muitos estudantes têm focado mais nesse momento, por serem um pouco diferentes, são os nossos cursos de certificado 3 de empreendedorismo e novos negócios e o certificado 4 em business sustentabilidade. Esses são os cursos mais diferentes que a gente está oferecendo agora. Também tem o diploma de business em transformação digital, que é bem bacana. Então, são os cursos que o pessoal pensa um pouquinho fora da caixa, assim. Então, os mais diferentes em relação àqueles básicos de administração que a gente tinha antes. Os mais específicos, obviamente, vão ser os cursos de liderança e inovação, né? Leadership and Management, e os cursos de marketing, que a gente oferece desde o certificado 4 até o Advanced Diploma. Lembrando que os nossos cursos de Advanced Diploma, tanto de Leadership and Innovation e Marketing, a gente oferece eles de 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos, dependendo das matérias que o estudante solicita para estudar. Tá? Então, a gente consegue gerar um COE de 1 ano, 1 ano e meio ou 2. Dentro dos novos cursos de especialização, a gente tem especialização em Startup Basics, que vem do certificado 3 de empreendedorismo e novos negócios.
especialização em Leadership Essentials, que vem do diploma de Leadership and Management, e especialização em Leadership Mastery, que vem do Advanced Diploma de Leadership and Management. Todos esses cursos aqui, pessoal, eles vão ser cursos de 6 meses. Então, lembrando, o nosso certificado, todos os cursos ali, o certificado 3, o diploma e o Advanced Diploma, eles têm no mínimo 1 ano de duração. Mas os estudantes fazendo os nossos cursos de especialização, eles podem estar selecionando só 6 meses desses cursos e estarem se especializando naquelas áreas. Depois de estarem aqui na Austrália, eles conseguem fazer uma extensão se eles quiserem terminar aquela qualificação. Ou seja, o estudante começou na especialização em Startup Basics. Ele decidiu que ele quer terminar todo o certificado 3 de empreendedorismo e novos negócios, ele faz a extensão dos outros 6 meses e termina o curso aqui. Ele não quer terminar aquele curso, ele está satisfeito com a especialização que ele fez em Startup Basics. Ele pode depois pular para um certificado 4 ou um diploma, dependendo do nível dele de inglês. Então, ele pode, por exemplo, pular de um certificado 3 de empreendedorismo e novos negócios e depois fazer um diploma de liderança e gerenciamento. Não tem problema nenhum. O que a gente sempre fala, né, tanto para as agências quanto para o estudante? Dá uma lida no nosso site da Greystone College, onde tem o explicativo de todas as matérias que eles vão estudar em cada um dos cursos, para eles terem certeza de que eles estão fazendo algo o qual eles se identificam, né? Porque às vezes, por exemplo, o certificado 3 de empreendedorismo e novos negócios, o cara realmente só quer estudar aquelas matérias da especialização. Então não tem problema nenhum. A gente conseguiu encontrar uma flexibilidade onde o estudante consegue fazer só as matérias que ele realmente tem paixão por estudar, conhecimento, background, enfim, o que seja, mas que ele se vê estudando aquilo e não que ele tenha que fazer uma certificação completa. Uma coisa que também é novidade na Greystone são os certificados de especialização. Antes, a gente só conseguia entregar o que a gente chama de Statement of Attainment, que é um documento que mostra as matérias que eles estudaram em cada um dos cursos, né? E o que é ótimo, eles continuam recebendo aquilo, mas agora eles também recebem um certificado de especialização. Então, é o que a gente está chamando de Specialization Awarded. Ou seja, é um certificado que prova que eles fizeram aquelas matérias, mas ainda assim é um certificado oficial do colégio, que antes eles não tinham acesso a isso e agora eles têm. Pessoal, em relação aos updates de Austrália, era isso que a gente queria passar para vocês hoje, né? Mostrar um pouquinho do campus de Perth, falar um pouco sobre as disciplinas que a gente está oferecendo, mostrar um pouquinho sobre o campus de Adelaide e explicar para vocês o que está acontecendo lá e todas as matérias novas que a gente está oferecendo, e também explicar sobre o novo Delivery Mode da Greystone College, que muita gente nos pergunta, mas está online? Está presencial? Como é que está funcionando? Então, a gente queria mostrar para vocês de uma forma, eu acho que mais dinâmica, digamos assim, o que os estudantes podem estar esperando, né? E fazer o gerenciamento dessa expectativa deles estando aí no Brasil e vindo para cá. Como a Marília falou, era um update de 30 minutos, então eu consegui me manter nos 30 minutos que a gente tinha, e agora a gente está aberto para perguntas. Obrigada, Amandinha. A Janice está perguntando se a gente vai mandar apresentação. Vamos mandar a apresentação e a gravação, tá, gente? Só vai precisar de uma ediçãozinha, mas... pessoal, a gente achou importante fazer esse update justamente porque a gente vê que vocês têm muitas dúvidas, tá? Então, assim, óbvio, a gente está aqui sempre disponível para ajudar vocês. Eu sei que tem muita gente que vai ou começar a trabalhar com a Austrália agora, ou quer aproveitar uma parte dos benefícios, né, que a Austrália dá para os estudantes. Então, é uma ótima opção dos destinos que a gente trabalha hoje. E agradeço a Amandinha, Guilherme, por estarem disponíveis aqui e nos ajudarem com isso. Fiquem ligados que a gente vai ter algumas novidades também de algumas ações que a gente vai fazer, tá? E muito obrigada pela presença de vocês. Acho que vocês não têm dúvidas, né? Não, eu tô achando incrível que foi ninguém uma tem apresentação nenhuma boa. pergunta. Sim, mas a apresentação da Amandinha foi bem boa. É legal vocês saberem o que está acontecendo nos campos de Austrália, né?
E é isso, gente. O que vocês precisarem, nós estamos aqui. Gustavo, Ju. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal, pela Imagina. presença de vocês, viu? Ramandinha vai descansar que tá tarde aí já, né? Só queria. Tá tarde, mas não tem problema. É sempre um prazer falar do que a gente gosta. Eu só Maravilhosa. queria lembrar Obrigada, todo amores. mundo. Só queria lembrar todo mundo da promoção que a gente está agora para o mercado brasileiro. Se alguém tiver alguma dúvida das Free Weeks, das aulas online gratuitas que a gente tem com a LSR Hello também, que é o nosso curso online. Se alguém que precisar entender de como isso se aplica para a Austrália, claro que vocês têm o nosso time incrível, o nosso Dream Team aí no Brasil, mas eu e o Gui, a gente também fica à disposição se alguém precisar de qualquer coisa. Tá, pessoal? Vocês têm. A maioria de vocês deve ter o meu e-mail, o meu WhatsApp. Mas se precisar de qualquer coisa, manda aí um sinal de fumaça, que a gente está sempre disponível. É isso, gente. Obrigada. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está na Austrália e não sei para quem está no resto do mundo. Obrigada, gente. Beijo.